Porque o Stranger Things marcou muito. Marcou uma era do Netflix, assim, eu diria. De quando o Netflix se estabeleceu, assim, como não só Uhum. uma plataforma que tu pode ir lá e alugar, como ela começou, né? Uma plataforma de alugar Sim. filmes, alugar séries. Mas ali ela estava se estabelecendo como uma produtora que conseguia fazer conteúdo com muito engajamento, com muita qualidade, porque foi a época ali que saiu Stranger Things, foi a época que tava saindo House of Cards, foi a época que tava Uhum. saindo Sim. ali o Daredevil, né? O Demolidor, então Sim. marcou ali o início de várias produções. E Stranger Things A gente vai começar a falar de Stranger Things? Você que sabe? Pode ser? Tá, então Já vamos tá começar de no. Stranger Things, Tô depois no a gente embate. fala de Frankenstein, a gente deixa o Wicked por último. Por último, tá bom. Tá. Mas eu lembro que quando Stranger Things começou, eu acho que, imagino, né, que eles não tinham ideia que ia ser o fenômeno que Ah, foi. E eu até acho que isso. porque foi uma proposta dos Duffer Brothers que foi recusada em muitas outras produtoras, né? Em muitos outros lugares. Exatamente. Então, assim, ninguém tava postando. Ninguém. Os coitados tentando e ninguém acreditando que dava certo, né? E E eu olha acho onde que isso estamos. se reflete bastante na última temporada. Essa coisa de Uhum, que começou de forma não pretensiosa e aí se tornou esse produto gigantesco pro Netflix. Que eu uhum. sinto que a última temporada, pelo menos o que eu senti nesses 4 primeiros episódios, é que tem uma necessidade muito grande de que tudo seja grandioso. Uhum, sim, tem. Isso começou na quarta, né? E Sim, aí, isso concordo, consequentemente, que se estendeu isso já aqui. começou na quarta É, temporada, assim. Mas eu tava pensando, né? Porque eu lembro que eu revi a primeira e a segunda temporada, acho que uma ou duas vezes. E aí a terceira, a quarta tá, e agora essa eu assisti uma vez só, não cheguei a rever, né? Então, tá. eu tava tentando me lembrar de algumas coisas, porque tem algumas coisas assim dessa temporada que me deixam meio. Não sei, eu sinto que algumas coisas se perderam, assim, ao longo do tempo na série, sabe? Uma Uhum. delas é que eu acho Ah, que, pelo menos nessa primeira parte dessa temporada nova, eu achei que faltou um pouco de temática, eu não captei muito bem qual é a temática, sabe? Porque, por exemplo, eu sinto que antes tá. tinham É porque temáticas nas muito bem outras tava muito. É, marcadas. Sabe, tipo, a primeira sim. temporada ali tem a amizade, depois quando entra a Max, eles tratam muito a questão do luto, né? Tem a Uhum, questão do uhum. trauma, e eu sinto que essa temporada eles estão patinando um pouco, meio que, tipo, eu senti muito isso no Dustin, principalmente, que é um dos primeiros personagens que aparece ali no primeiro episódio. Eu sinto que eles não sabem o que fazer com, com o Sério, você Dustin sentiu? Eu não enquanto senti. personagem, sim. Mas, me fala. Pra ver Ai, se, não se sei, me bate eu alguma coisa. senti que aquela cena, assim, logo do início, que ele entra é meio que tentando. Parece que ele tá tentando meio que performar o que era o Ed, né? Tá, tá. Eu acho que tá. Eu acho que eu vi mais como ele defendendo, tipo, uma honra, talvez. Não, Ou ele isso com estando ali pra, certeza. tipo, que não se morra, sabe? A presença Não, do que era o Ed ali na isso escola, com sabe? certeza, mas eu digo o fato ali de que a galera vem, faz bullying com ele, sabe? E aí mais pra frente. Entendi. Ai, gente, vai Tá. ter spoiler, tá? Desses 4 primeiros Ah, é, pelo amor episódios. de Deus. É, se vocês não viram, salvem a Uhum, live aí e vejam depois do final. Mas, porque volta essa questão do bullying depois, porque aí depois tem aquela cena mais pra frente que aí ele apanha mesmo, né? Quando encontram ele lá no uhum, uhum. cemitério. E eu também senti que aquilo ficou meio perdido, assim, porque eu acho que eles tentaram fazer uma coisa de, o Dustin tá inconsequente, ele tá vivendo um luto. Só que a Certo, inconsequência sim. dele nunca gerou consequências pro grupo. Foi, tá, ele apanhou, mas e aí? Ah, tá, entendi. Ele, tipo, sozinho, É, ali na dele. Tá. É. tem coisas que eu E aí gosto tem a. muito. Aham. Tipo, eu gostei muito do final. O final do Ah, quarto mas também, episódio. né? É. Nossa senhora, imagina aquele episódio numa tela de cinema ia ficar arrepiador. No final, pra mim, foi. E assim, e aí vamos lá, eu quero perguntar pra você qual a sua experiência de filmmaker e tudo mais. Você sentiu aquele final vindo?
De alguma forma? Ou você foi Olha, pega de surpresa? não, eu acho que eu senti aquele final vindo do Will tá Ai, conectado. obrigada! Uhum. Sabe por quê? Porque quando começou a storyline do Vecna, o Vecna Uhum. sempre me lembrou um vilão inspirado no Voldemort. Sempre. Eu sempre senti que eles estavam com uma referência no Voldemort. E, pô, isso ficou muito confirmado nessa primeira parte aí. Porque tem todos os elementos ali daquela relação que o Voldemort tem com o Harry, que eles dividem as mesmas memórias, então eles Sim, são sim, sim. capazes de ver um ao outro, então eles não têm, eles podem, né? Então eu sinto que enfim, aquele final ali pra mim foi uma coisa bem me remeteu bastante ao Harry Potter, assim. Então eu acho que eu meio que já tava esperando o momento que esse seria o poder do Will. E também outra coisa que eu acho que foi, tipo, naturalmente se levando pro. Pra esse final foi que ao longo, acho que não sei se foi ali a partir da terceira temporada, mas eu acho que isso já tava bem presente na quarta. A Eleven, ela tá meio que num plot meio separado do resto do grupo. Ela tá sempre meio Sim, não, distante, tá ela e o total. Hopper estão lá no rolê Ela tá correndo deles. dela. É. Isso, Então, isso. naturalmente, eu sinto que ela foi perdendo o protagonismo. Ao mesmo tempo, eu acho também que à medida que o tempo foi passando, eu acho que se descobriu que essa é uma opinião pessoal, que a Millie Bobby Brown ela não Uhum. entrega uma atuação muito Ai, marcante, obrigada. tá? Talvez fãs fiquem nervosos, mas. Não, e eles A tentam, dá pra gente. ver. Nessa primeira, tipo, eles, sabe, eles filmam close-up e ela fazendo pose de heroína e. Mas enfim, eu acho que ela não Falta, né? entrega. Falta E eu alguma acho coisa que ali. o É. Noah Schnapp ele entrega. Ele é um bom ator. Cara, ele é. Então É aí acaba que que ao tá. longo da série, o Will ele teve um arco emocional mais interessante que o da Eleven, eu diria. Porque eu sinto que a Eleven começou num ponto muito alto, só que a personagem dela foi É. meio que perdendo e ele foi ao contrário. Ele começou naquela coisa de que ele tava perdido, ele não aparecia muito, então acabava que os outros Uhum. personagens tinham mais protagonismo do que ele, só que à medida que ele voltou e ele estava correlacionado com todas essas coisas que estavam acontecendo, o personagem dele foi ficando complexo. E tem toda a Sim, complexidade ainda do tem pra personagem dele, caramba. que a gente sabe, né, as coisas internas que ele tá lidando, que ele ainda não abriu totalmente pros amigos, então tem toda o personagem dele tem muito mais subtexto que o da Eleven, eu diria. E eu não sei se isso foi planejado desde em relação à Eleven, por exemplo, o plot dela. Eu não sei se isso foi planejado desde o começo, ou se, tipo, realmente, de fato, foi se perdendo. Porque, assim, ela começou, que nem você falou, gigante. E Uhum. ela tinha potencial, cara, como personagem. Ela tinha. Acho que até a segunda temporada ela manteve. Da terceira pra frente, meio que se perdeu. E eu não sei até onde isso foi, de fato, planejado. Tipo, vai acontecer isso, isso, isso. Ou se, tipo, foi se decorrendo por conta da Millie também. E aí, vendo que a galera já não tava tanto na dela. E aí, eles estavam tirando um pouco o foco dela. Eu acho que Entende? pode ter Não sido um pouco sei. dos dois. Eu acho que talvez eles não sabiam muito bem o que fazer com o personagem da Eleven à medida que a série teve que se estender. Eu não sei até quando que eles estavam planejando fazer a série. Tipo, quando eles idealizaram o projeto, eu não sei, tipo, Aham. originalmente pra eles aonde que a história terminava. Se teria sido numa segunda temporada, se teria sido uma minissérie, né? Eu não sei o que eles tinham em mente, ou se eles Uhum, sempre uhum. abriram, ou se eles sempre escreveram abertamente pra tipo, vamos escrever esse início aqui e ver o que Até. acontece. Aham. É. Mas eu sinto que, por exemplo, porque teve aquele plot que depois meio que não deu em nada, daquelas outras crianças, que eram os outros números. Lembra que tinha o 8 que ela se encontrou com um grupo É, e ela ficou. voltou a. Voltou agora a irmã dela, né? A outra menina apareceu agora É, sim, nessa eles. temporada. Pelo menos isso é legal, que eles vão amarrar com aquilo. Porque isso é uma coisa que eu sempre fiquei, tá, existem outras, tipo ela, É a 8, né? mas é a Não lembro. 8. É, pelo que eu lembro, sim. É. Uhum. Mas É, então tomara eu que sinto. amarrem, porque isso foi de fato, ficou meio pra trás, né? Tomara que puxem, através da 8 É, puxem, talvez, esse fio de lá de trás. porque aquele.
Porque eu acho que, tipo, Stranger Things também era muito legal, na primeira temporada, aquela coisa da cidade pequena, um mistério. À medida que tudo foi ficando muito grande, aí o exército tá envolvido, tu perde. Os Eles estão muito. russos, né? Então tu perde muito aquela coisa, aquele charme da cidade pequena, aquela coisa que tá remetendo aos filmes dos anos 80. Então acho que eles Uhum. também foram se perdendo um pouco na própria estética, talvez. E outra coisa que, assim, para algumas pessoas, eu sei que isso não afetou nada. Pra mim afetou, e eu quero saber se afetou pra você, essa demora toda de, tipo, 10 anos pra concluir uma série com 5 temporadas. Então, Pra mim afetou bastante. agora eu tô vendo agora que estamos aqui no chat, deixa eu abrir aqui o. Tem aqui no chat o Team Stranger Things, que tá dando algumas opiniões deles. Ele tá dando que a live, estamos falando de Stranger Things, então a live tem a atenção dele. Então, muito obrigada, tá? Por termos conquistado a sua atenção. E eu tô vendo aqui. Na minha opinião, não existe protagonista em Stranger Things, ele fala. E no fundo é verdade. Stranger Things ele é o que a gente chama de uma É, série ensemble, que seria quando o protagonismo é de um grupo e não de um personagem específico. Acho que é tipo Friends, assim. É um exemplo. O sim, Stranger sim. Things é um exemplo bem claro disso. Foi um pouco daquilo que eu tava falando, né? Quando o Stranger Things começou, eles não sabiam que ia virar esse fenômeno. À medida que foi Uhum. virando um fenômeno, a produção foi ficando maior. À medida que a produção vai ficando maior, a produção vai demorando mais tempo, né? Ela fica mais Sim, trabalhosa. sim. E uma crítica que eu escuto muito é que o que se demora muito nessas produções é que eles tentam fazer uma superprodução que, como tu falou, seria ideal para tu ver inclusive numa tela de cinema, por causa dos detalhes do que é feito, da Isso. qualidade da produção. Aham. Só que a maioria das pessoas tá vendo em casa, né? Então eu No vejo celular, muito a né? crítica Pequenininho. por que se precisa, talvez, fazer uma produção tão gigantesca que demore tanto tempo entre as temporadas e por que não fazer, talvez, uma produção um pouco mais contida, mais clássica, o que geralmente era a produção feita para televisão, né? E que talvez Sim, fosse sim. reter melhor o público se esse gap entre uma temporada e outra fosse menor. O que é uma coisa que eu concordo, porque principalmente em séries como essa, tipo Stranger Things, que pegou eles crianças, agora eles ainda são Sim, sim. adolescentes e são tudo uns atores de 20 e poucos anos que já não tem a menor cara de adolescente, né? Então, óbvio que tem fã, a série é muito boa, tem muita gente que não largou, mas tem Sim, com pessoas que eu sinto certeza, com que. certeza. Tem pessoas que talvez largaram mesmo, né? Por. Muita galera largou. E eu entendo. Eu entendo porque largaram, só que assim, acho que vão voltar pra esse final. Eu acho que a audiência dessa temporada tem tudo pra ser maior do que, por exemplo, as últimas duas. A terceira e a quarta. Ah, Porque concordo justamente foi também. quando largaram, né? Acho que muita gente agora vai fazer o binge watching, de tipo, agora que tem o final, eu vou ver as que eu não É, vi e ver o final. Uhum. isso. Mas eu gostei, gostei bastante. Eu gostei muito da junção que fizeram do Will com a. Com a Robin. Eu tô com o nome da atriz na cabeça. Com a Robin, eu tô com o Eu nome da gostei Maia na também. cabeça. Eu gostei também. Aquela Foi muito cena bom. que ele vê elas no hospital, aquela cena é muito bem filmada. Eu gostei bastante da maneira que filmaram ele espiando elas e ele deixando a latinha cair no Sim, chão, a latinha estourando e aí ele sai correndo. ele só virando. É. Sim, muito bom. Não, acho que Não eles foi. estão. E talvez a gente estava falando de temática antes, né? Talvez esse seja um dos temas que eles estão tentando explorar essa temporada, só que eu acho que tá meio correndo lateralmente ao plot É, ainda, é. sabe? Mas eu acho Sim, que é isso sim. que eu sinto ainda nessa temporada. As coisas elas estão acontecendo meio que paralelas umas às outras, sabe? Em vez de tipo ter um Sim. plot que tá carregando Ali tematicamente no tudo. centro, Óbvio que a né? gente sabe que o plot, a história tá toda conectada, mas Sim, tematicamente sim. falando, os personagens eles não estão conectados pela mesma temática. Mas quem sabe agora na segunda parte, esse plot do Will, não sei, talvez eu imagino que vai ter
imagino que em algum momento esse plot vai se abrir, né? Tipo, ele vai falar com os amigos, Ah, etc. sim, Então, talvez com essa certeza. seja a Quer dizer, temática espero. da. É. E uma coisa que Stranger Things sempre fez bem foi juntar duplas, né? Todas as duplas, porque assim, é um grupão de amigos ou famílias muito grandes, mas essa junção de duplas sempre funcionou. E cada temporada é uma dupla que surge Exatamente, na de verdade amigos, né? o E que sempre funciona. o que eu sinto, assim, que tipo, é que essa temporada, ela realmente ela é muito um reflexo de onde a indústria tá no momento, assim, que é esse momento de ter muito medo de arriscar qualquer coisa. Então, Uhum, no geral, né? eu sinto que essa temporada tá sendo bem mais do mesmo, digamos assim. Porque mesmo exatamente Sim, isso que tu tava falando, a estrutura é exatamente a mesma de todas as outras temporadas. É tipo, uma pessoa desaparece, né? Nesse caso foi a Holly que desapareceu. Aí um vilão se aproxima, o grupo meio que se quebra, aí sim. grupos improváveis se formam, que era isso que tu Se estava falando formam, das duplas, né? Até que no final isso, eles se juntam pra pra, resolver. pra resolver, exatamente. Que aí, provavelmente, né, é exatamente isso que vai acontecer na última parte. Todas essas coisas Com certeza. paralelas que a gente tá vendo acontecer, eles vão todos se juntar pra uma mega batalha final. Sim, com certeza. E aí tem várias teorias, né? Porque Stranger Things, desde a primeira temporada, foi grande fonte de criação de teoria. E tem várias. O que tu acha que é aquela paredona do mundo invertido? Tem gente que fala que é a divisão do mundo X, né? Com o Upside Down. Tem gente que fala que é uma parede, já vi várias, né, teorias, que é entre o Upside Down e a meio que a mente do Vecna, que é onde tá a Max e a Uhum. Holly. O que você acha? Eu acho que essa faz mais sentido pra mim. Que é meio uma parte ali do Upside Down, onde tá mais próximo do que eles chamam o Hive, né? Talvez seja mais É, essa parte central, assim, né? Então ele coloca essa wall pra dificultar o acesso, porque talvez ali o seja acesso. onde ele esteja mais vulnerável. Pode ser. E não tem indício de Porque nada tem ainda concreto, né? Só a chance. Porque tem aquilo que a Max falou, que ele não entra naquela caverna, que tem alguma memória da caverna que ele não entra ali. E a gente não sabe o que é Uhum. isso ainda. É, então. E aqui, aí, porque pelo que eu também fiquei vendo e tal, tem muita explicação, muita raiz disso tá na peça lá, o The Foreshadow. E quem assistiu a peça já entendeu melhor essa parada da caverna. Como não foi todo Ah, mundo que assistiu a peça, eu acho legal a gente focar na série, porque é o que tá mais acessível pra todo mundo, né, no geral. Então, mas eu vi que quem assistiu peça, quem sabe ali, tem certas. Eles conseguem ver uma lógica nisso e possíveis explicações é, no do chat, passado do Henry. no chat o Team Stranger Things tá falando que a peça teatral The First Shadow diz muito sobre isso. Que era o É, então. que era o que a Gabriela tava falando no nosso grupo, né? No nosso grupo de WhatsApp lá da comunidade do Aluno Desfocado. Inclusive, quem tiver aí no chat e não tiver no grupo do WhatsApp, é só pedir pra entrar. A Bibs vai deixar aí no chat o link. E é só pedir, fazer o request pra entrar. Mas a Gabi tava falando isso, porque ela foi na peça. Então ela tava. Uhum. Mas isso é uma coisa curiosa, né? Que ela tava falando. Muitas pessoas nem sabem que tem uma peça. Eu literalmente não sabia até a Então, Gabi falar. não, eu sabia, mas assim, eu não sabia que eles iam conectar pra essa última temporada coisas. De Entendi. certa forma, meio que tá conectado, né? Sim, mas tem alguma Não relação acho que, tipo. Com os Duffer Brothers? Eles participaram de alguma forma, assim? Não lembro. Se alguém souber falar, não tenho certeza. Mas assim, eu acho que conectado no sentido de você não, acho eu, você não precisa assistir uma para assistir a outra, mas se você fizer isso, você vai entender as coisas muito melhor e muito mais rápido. E, enfim, É o que estão falando no mas acho chat. Os que criadores disseram que não precisa assistir a peça para entender, que tudo será explicado na série. Então, provavelmente nessa segunda ótimo parte eles vão dar o contexto. o contexto, sim. É porque tem muita gente que não vai assistir essa peça, né? É, ou E fica talvez só na agora série, precisa. com o final, talvez mais pessoas assistam, né? Também não sei aonde É, que a série vai fazer tour, que estavam falando aqui que tá na Broadway e tá em Londres.
Então daqui a pouco, com o fim da série, eles fazem uma dessas tours que fazem uma Pode versão ser, simplificada viajante. pode ser. O que eu acho que daria muito certo. É, eu acho também que nem como foi do Harry Potter, né? Sim, sim, exatamente. Exatamente. E tô ansiosa pra ver. Outra coisa que todo mundo fala, né? Quem que você acha que vai morrer? Vamos apostar? Vamos abrir aqui uma Ah, aposta putz, de mortes que. Porque assim, será que... tem muita gente com medo. E eu não entendi por quê. Eu Hum, não acho que é um risco, mas tem muita gente com medo do Steve morrer. E eu não acho que isso vai acontecer. eu também não acho que o Mas Steve tem vai morrer. muita gente apostando. É porque E talvez eu não eles entendi. achem. Eu acho que talvez eles achem que possa se fazer alguma referência à primeira temporada, onde o Steven, por um momento, ele meio que representou esse personagem que meio que não sabia o que estava acontecendo, então ele se colocava em umas situações meio atrapalhadas e para querer Aham, salvar a aham. Nancy, ele meio que, sabe, enfrentou o Demogorgon meio quase que sem querer lá na primeira temporada, então não sei se daqui a pouco eles Sim, acham que ele pode ter esse momento de redenção com a Nancy, sabe? Que de repente ele finalmente vai. morrendo. Ai, não. Outra coisa que também tô falando muito, que é essa briguinha de novo dos meninos pela Nancy. É, Que, tipo, que chatice isso, sabe? Troca esse tipo, disco. por que trouxeram isso? Uhum. Essas alturas do campeonato, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, já foi, já. É, e o Steven, Enfim. ele já estava Ahn, estabelecido como personagem em outros plots também, tipo, a amizade dele com o Dustin, a amizade é dele com a Robin. Ele se sustenta sozinho como personagem, ele não precisa super ser. fácil. É. O Exatamente. Jonathan já Também não se acho. sustenta como personagem. Tu se tirar. Se tirar a Nancy dele, o que ele tá fazendo? Nada. 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 Mas tá, aqui eu acho que vai morrer. Você acha que alguém dos principais, das crianças vai de É, base? então, no chat estão falando, né, que em referência à primeira temporada, talvez pode ser a Eleven, porque na primeira temporada ela se sacrifica, então talvez ela repita essa ação de... Faz sentido, Faz sim. sentido também, concordo, Sim. faz sentido. Faz sentido. Não acho que. E aí seria legal, porque assim, na minha opinião, não quero ofender ninguém, mas seria uma morte impactante, mas que também, assim, sabe? Tipo, beleza, vida que segue. Aham, Não seria uma morte que, tipo, minha Nossa Senhora, minha vida acabou. Que eu acho que seria caso do Will, por exemplo, pra mim. Ou do Dustin, ou sim. alguma outra. E Eu tem, acho que agora a nessa Eleven primeira nesse parte, ponto. tem aquela ceninha da Eleven com o Mike, que eles meio que conversam sobre o que seria o futuro, depois que eles resolverem a situação do Vecna. E ela pergunta, será que uma coisa assim seria possível pra nós? E ele fala que sim. Não, Então, porque você vai morrer. sabe? Sim. Então daqui a pouco quem sabe isso aí já não é uma preparação de Um prelúdio, terreno. né? É, Isso. meio de tipo, não Pode vai ter ser. futuro não. É. Beijo. Foi ótima a sua participação. Pode ser. Tá, eu vou postar nela então. Acho que ela seria uma boa. Final é uma coisa muito difícil, né? Tipo, tu concluir. Porque, É. tipo, pensando na vida, Ou né? não vai morrer ninguém. Ou não vai morrer ninguém, Pode ser também ou vão que. matar uma pessoa que, tipo, seja um grande personagem, mas também não seja. Por exemplo, sei lá, matam o Hopper. Ai, você acha? Porque já quase mataram ele uma Eu vez, não. né? Sim. E ele E tá aí. se colocando na linha de frente o tempo inteiro, né? É. Então, Pra assim, matar ele é fácil, porque ele tá disposto se a morrer, ele colocando. tá. É, exatamente. Ele tá. É verdade. Mas aí acho que seria sacanagem com a Joyce, porque seria, sei lá, o 18º namorado dela que morre, sei lá. É, não, concordo, concordo. Mas é uma opção. É uma opção. Agora eu fico pensando em possíveis mortes. Se eu fosse a roteirista, aquelas. Se eu fosse a roteirista, eu mataria a Eleven. Eu também. Eu Eu acho que acho que uma escolha narrativamente segura. é o que faz mais É, sentido. eu também acho. E o
E uma vez que o Vecna tá morto, o Will não tem mais ligação com ele, então vida que segue pro Will. Vida que segue. Ah, E com a Eleven fora do caminho, ele pode ficar com o Mike. Eu acho que só tem ganha-ganha aí, entendeu? é. Só tem um. Muito bem. Não, mas eu gostei, tô ansiosa para as próximas Eu também tô partes. curiosa como é que eles vão amarrar esse final mesmo. E não sai nada, né? Porque geralmente em séries sempre sai um spoiler, alguma coisa de um insider que contou. E tipo, de Stranger Things não sai nada. Eu acho isso Uhum. impressionante. Parabéns pro time de contenção de spoiler deles, porque tá muito bom. Tá. Uhum. Tem cenas dos trailers ainda que não apareceram. Então a gente Uhum. tem isso pra teorizar e pra pensar. Mas é bom, né? A gente vai ficar um mês aí caçando pelo em ovo pra Uhum. criar teoria e tentar descobrir alguma coisa. Mas É sabe, muito eu bom. gosto disso, dessa coisa de Eu lançar em também duas partes, gosto. sinceramente. Eu acho. Porque mantém ali o assunto no ar por mais tempo, tu te envolve mais com as coisas. Não é aquela coisa tradicional de lançar um episódio por semana. Então ainda tem o elemento maratonável, que eu acho que é meio que alguma coisa da alma do Netflix, assim, né? Essa coisa Sim, maratonável. sim, sim. Mas eu acho que Uhum. mantém as coisas em pauta por mais tempo, porque senão eu sinto que, tipo, as coisas passam muito rápido. E isso contribui muito pra saturação do conteúdo. É tipo, tu tá ali Com falando de uma coisa certeza. uma semana e depois, pronto, deu. Próximo, né? Já foi. Uhum, E fora que você não absorve também, né? A experiência muda. Tem toda exatamente. uma discussão sobre isso, né? Mas vamos ver, vamos torcer pra não cagarem nos 45 do segundo tempo. É. Mas eu acho que tá bem encaminhado. Eu acho que o final não vai ser nada de extremamente surpreendente. Eu acho que vai nos levar mais ou menos pra onde a série tem nos levado já, assim. Aí tem bastante gente teorizando também do final ser tipo ah, aquela técnica de roteiro clássica de tipo, eles estavam jogando o D&D esse tempo todo e tipo, nada aconteceu. Foi tudo imaginação deles da partida e aí, tipo, o final do episódio, o final do episódio final é tipo eles fechando o jogo assim, tipo, ai, que jogo louco, vamos dormir. E tipo, eles crianças de novo porque nada aconteceu. Nossa, Entendeu? nossa, isso seria péssimo, sinceramente. Tem um... Acho que não vou fazer isso, mas é, é um é uma possibilidade, a gente fica nervosa de pensar. Eu trabalhei num filme chinês que literalmente teve que fazer isso, porque as coisas para serem lançadas na China tem que passar na censura, né? Tem que passar na censura do governo. Ah, sim. E aí, Uhum. esse filme que eu tava trabalhando, ah, ah, colocou o filme lá pra passar na censura. E aí eles disseram que não ia passar, porque aquela história não poderia estar acontecendo. Aquilo não poderia acontecer na China. E aí eles deram uma sugestão de que, tipo, mas que se eles colocassem uma sequência de que tudo aconteceu num sonho, então talvez não teria problema, porque aí não estava de fato acontecendo Não na era China. real. É uma ferramenta que o roteiro pode usar. Não, assim, não seria desconexo com a série se fosse a imaginação deles no jogo, né? Não, não seria. É esse o problema. Porque Só que seria eu acho possível, que caberia nessa série. isso só funcionaria se tivesse sido uma minissérie. Então, tipo, sabe? Tão Agora longa desse jeito, não fariam isso com a gente. não, agora, sinceramente, aí seria numa minissérie, legal. Acho que estaria super, sabe, super de acordo. Amarraria, né? É, mas depois que tu trabalhou a série por 10 anos, acho que tu precisa entregar um pouquinho mais pra audiência. O mínimo. É. Sim, também acho. Também acho. Tô vendo aqui no chat, redenção do Vecna. Muita gente tá com medo disso. Eu tenho É. problema pessoal com redenção de vilão, tá? Então, todo vilão Uhum. que se redime me irrita, me tira muito de sério. Em qualquer contexto, fictício, falando. Uhum. Então, acho que isso não vai acontecer. Acho que Pelo não menos não também. vejo É. isso acontecendo. Eu também não, até porque Acho eu que tava não. falando, eu sinto que o Vecna é muito uma inspiração do Voldemort. Então, Uhum. se eles seguirem essa linha, não vai ter redenção, não.
É até porque eu acho que, tipo, pra você. Não sei também. Vozes da minha cabeça. Pra você redimir um vilão que é tão. Que fizeram ser tão grande quanto o Voldemort, quanto o Vecna, enfim, tem que ter o tempo pra isso. E eu acho que, tipo, nesse ponto que a gente tá de Stranger Things, acho que não tem. Mesmo se eles quisessem, eu acho que não ia ter tempo pra isso. Talvez uma outra temporada de arco de redenção. Aí, talvez, quem sabe, ia ser uma bosta do mesmo jeito, mas poderia ser mais viável. Mas acho que não. Acho que agora, pelo menos. Acho que não. Ah, olha só, estão falando no chat que os criadores disseram que a série não vai terminar como uma partida de Dungeons and Dragons. Então já sabemos que esse não será o final, aparentemente. Tomara. É. Graças a Deus.